União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. A gente está aqui nesse mês de outubro para falar novamente de câncer de mama, que a gente acaba falando o mês inteiro. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão do rastreamento do câncer de mama na atenção básica. A gente vai ver o tanto que o rastreamento do câncer de mama é uma coisa extremamente complexa. Existem muitas demandas que são difíceis de se obter, mas eu vou tentar falar um pouco para vocês, principalmente como que a gente pode estar interferindo nesse rastreamento e como os profissionais da atenção básica podem estar fazendo a sua parte nesse sentido, tá? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a questão do câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres. Só no Maranhão que a gente tem o câncer de mama em segundo lugar, perde apenas para o câncer de colo do útero, que mostra tanto que nossa saúde pública é difícil, é um pouco atrasada, sendo que o câncer de colo do útero é o câncer mais prevenível que existe, né? Então, no Maranhão, o câncer de mama ele é o segundo mais prevalente, tá? E nesse ano de 2016, no ano de 2016, que são as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, eram esperados mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. No estado do Maranhão, 650 novos casos e em São Luís, 240 novos casos. A gente trabalha com esses dados do INCA, que ele libera essas estimativas a cada 2 anos. Então, a gente trabalha com as estimativas do ano de 2016. Provavelmente, esse número é um número subestimado, porque a gente sabe que existem muitos casos que são subnotificados. Nós só temos 2 registros de câncer, que é o registro do Aldenorabelo e do Hospital do Câncer do Maranhão. Existem muitas pacientes que são acometidas por câncer que nem chegam a ser atendidas ou registradas, tá? Uma coisa importante da gente lembrar é que o câncer de mama também pode acometer o homem tem uma incidência de 1%, ou seja, a cada 100 mulheres com câncer de mama, nós teremos um homem com câncer de mama. Então, na nossa estimativa do Maranhão, nós esperamos em torno de 6 a 7 casos de câncer de mama em homem no ano de 2016. Isso é super importante porque o câncer de mama no homem, assim como o câncer de mama na gravidez e na paciente jovem, como acha-se que não existe, ele é muito subdiagnosticado e quando a gente tem um diagnóstico, acaba sendo um diagnóstico tardio. Eu gosto de mostrar esse gráficozinho, porque esse gráficozinho ele resume as 3 principais alterações na mama que podem acontecer. E agora perguntaram sobre a questão dos cistos e eles estão aqui. Na verdade, esse gráfico mostra esquematicamente que na fase jovem, na paciente adulto jovem, o que é muito comum são os fibroadenomas, que são os nódulos benignos da mama, que são benignos a vida inteira, não causam problema, não se tornam câncer, e são muito comuns na menina jovem por volta de 16, 17 anos, e que está no nosso dia a dia, e provavelmente muitos de vocês vão se deparar com meninas novas com tumores grandes, mas que na maioria das vezes são fibroadenomas que são nódulos benignos. Tá? Na mulher, na fase fértil, entre os 30 até os 50 anos na menopausa, nós já temos uma grande incidência dos cistos. A gente vê que o pico ali em torno dos 40 anos e os cistos nada mais são do que lesões funcionais. São líquido que acumula na mama devido à retenção hídrica, devido ao estímulo hormonal. Então, esses cistos não são lesões, são alterações funcionais esperadas da mama da mulher. Tanto é que a gente tenta o tempo todo tranquilizar a mulher que tem cisto que ela não tem nada. O cisto é algo que nunca vai virar câncer, mesmo porque ele não é uma lesão, ele é apenas uma retenção hídrica, um líquido que incomoda, pode ser palpável, pode doer, mas não vai trazer nenhum dano, nenhum risco adicional para essa mulher em relação ao câncer de mama. E a gente vê ali a curva do câncer de mama, aquela curva cinza clara, que já você consegue ver que aumenta a incidência, principalmente a partir dos 50 anos, mas a gente tem os casos de pacientes jovens. Então, se você colocar isso na cabeça, a primeira coisa que você vai pensar, se você olhar uma paciente jovem de 15 anos com um nódulo enorme na mama, inicialmente o diagnóstico dela provavelmente é um fibroadenoma. E se a mulher tiver uma sensação de dor associada com a questão da menstruação que piora, pode ser que seja um cisto, por volta dos 40 anos é pior. E qualquer alteração, por exemplo, numa mulher idosa, até que se prove o contrário, a gente tem sempre que tirar
a possibilidade de que aquilo ali seja um câncer. Então, a mulher idosa, principalmente na pós-menopausa, qualquer nódulo que apareça nesse período, por mais benigno que ele apareça nas imagens, ele provavelmente pode ser uma alteração importante em um câncer de mama, certo? Isso aqui é só para a gente entender a questão do câncer, nada mais o que é o câncer. Perguntam muito para a gente, mas de uma forma muito básica. A célula da gente se divide todo dia e existem alterações nas células todo santo dia e no final das contas o nosso organismo tem mecanismos de identificar essas células alteradas e causar a apoptose, a morte dessa célula. A célula do câncer é aquela célula que conseguiu burlar todos os nossos mecanismos de defesa e com isso ela consegue se dividir de uma forma completamente anárquica e ela não respeita nada. Então isso é a célula do câncer, é uma célula com alterações de mutação genética tão importantes que conseguem passar despercebidas pelo nosso sistema imunológico e conseguem se desenvolver. Isso serve para qualquer setor, qualquer área do nosso organismo. Tá? Eu sempre gosto de colocar essa imagem, apesar de ser uma imagem assim, bem clássica de Google e tudo mais, mas é uma imagem que traz tanta informação do que a gente vai ver no dia a dia, porque muitas vezes a pessoa que não tem nenhuma experiência está olhando para um tumor e não consegue reconhecer aquele tumor. Então, quais são o que a gente tem que procurar? Isso serve para pacientes, serve para pessoas leigas e serve para profissionais de saúde que nunca viram um câncer de mama também, tá? Qualquer tipo de endurecimento, qualquer tipo de rachadura, qualquer tipo de erosão na pele, essas erosões na pele são o que a gente chama geralmente de satelitoses, que são implantes cutâneos do tumor, tá? Que pode parecer como um monte de nozinhos durinhos e que na verdade é tumor, certo? A gente tem a vermelhidão ou ardor, que também é muito importante e que, na verdade, pode mimetizar um processo inflamatório, mas também pode ser um tumor que a gente chama de carcinoma inflamatório, certo? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem a questão do carcinoma inflamatório, porque realmente pega muita gente de surpresa. A gente acha que é uma infecção, a gente acha que é uma mastite, mas, na verdade, é um tumor muito avançado, tá? Quando se fala das questões dos fluidos do bico do peito, a secreção mamilar ou fluxo papilar, como nós chamamos, né? O fluxo papilar, a gente chama atenção, ele é muito comum, na verdade. O fluxo papilar amarelado, esverdeado, esbranquiçado, amarronzado são extremamente funcionais e muito comuns na mulher. O que nós chamamos a atenção, geralmente, são os fluxos papilares sanguinolentos e a água de rocha, que na verdade é transparente. Esses são os fluxos papilares patológicos, né, que devem ser investigados. Qualquer buraco, qualquer aumento de vascularização na paciente, protuberâncias, o afundamento do mamilo, se ela já nasceu assim, sempre foi assim, é o normal dessa mulher. Mas se a partir de um certo tempo o mamilo começou a ir para dentro, existe alguma coisa importante, isso a gente consegue ver apenas com a inspeção estática dessa paciente, tá? A famosa pele em casca de laranja, que é justamente uma das características do carcinoma inflamatório, é aquela pele enrugada, aquela pele grossa que você consegue observar os poros. Isso é uma alteração. Nem sempre o câncer de mama é aquele clássico caroço. Ele pode vir em diversas alterações. Então, qualquer alteração mínima que a paciente apresentar, ela deve ser investigada, deve ser avaliada, deve ser referenciada. Tá? Aqui é somente as mesmas questões em relação ao inchaço. Lembrar muito que a paciente tem que observar também as axilas e que às vezes existem tumores que não se manifestam na mama e já se manifestam nos linfonodos, que são os linfonodos axilares, e que é o carcinoma oculto, e que a mulher, às vezes, ela consegue encontrar no próprio diagnóstico no autoexame, tá? Então, essas são imagens que nós temos, assim, de algumas alterações das mamas, né? Você consegue ver naquela imagem inferior aumento da vascularização, a retração mamilar. Essas são imagens bem grotescas, mas principalmente essa imagem do meio que eu gosto de chamar a atenção, que parece uma alergia, parece uma lesão cutânea, mas na verdade é uma infiltração do tumor na pele e que pode mimetizar uma inflamação ou um processo infeccioso, né? A gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu digo que qualquer alteração na mama tem que ser realmente investigada. Lembrar que o câncer de mama no estágio inicial, ele começa na mama muito pequeno e daí ele tem a capacidade de se espalhar para os gânglios linfáticos, inicialmente da axila, e daí o câncer de mama tem uma tendência a metastatizar, principalmente para pulmão, fígado e ossos. São os 3 principais sítios de metástase da paciente, né?
Quais seriam os fatores de risco? Diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero, onde você tem uma relação direta do HPV com o câncer de colo do útero, o câncer de pulmão que está relacionado com o cigarro, a mama não tem um fator de risco único. A gente tem um conjunto de fatores e que vão trazer um risco a mais ou não para nós. Na verdade, o fato de nós nascermos mulheres já nos traz um risco inerente de câncer de mama, em torno de 10 a 12% de risco em toda a vida. Então, é o que a gente chama de lifetime risk, é o risco da vida inteira da mulher, é em torno de 10 a 12% por ter nascido mulher. Associado a isso, aí nós vamos ter os outros fatores que vão aumentar ou diminuir o nosso risco de ter câncer de mama. Alguns deles a gente não consegue modificar, são os riscos não modificáveis, como a história familiar, a questão da mutação genética, a primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, que é a menarca precoce, ou a menopausa tardia, que é a menopausa acima dos 55 anos. São fatores que nós não conseguimos modificar. E vem os fatores que nós podemos modificar. E isso serve tanto para alerta para as mulheres jovens, né, em que elas têm que ter filhos, o fato de não ter filho é um fator de risco, o fato de ter o primeiro filho acima dos 35 anos é outro fator de risco, não amamentar é um fator de risco, sedentarismo, obesidade, má alimentação, tabagismo e reposição hormonal. Então são vários fatores e nós conseguimos ver que existem milhões de efeitos externos que podem estar aumentando o nosso risco de câncer, então não existe um fator único. Então muitas coisas dessas são questões que nós podemos modificar no nosso dia a dia, tanto em relação à paridade quanto ao estilo de vida, o impacto de manter-se um peso ideal, fazer essa atividade física e manter uma alimentação saudável na redução de risco de câncer de mama chega a mais de 30%. Então são as coisas que nós podemos estar no dia a dia orientando a nossa população. Eu sempre deixo muito claro, de uma forma bem certa, é que uma das principais questões é que o autoexame não substitui a mamografia no rastreamento do câncer de mama. O rastreamento do câncer de mama é mamografia anual a partir dos 40 anos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso com vocês. Por que nós falamos tanto da questão do autoexame não substitui a mamografia? Porque o que acontece na maioria dos locais é que a paciente se toca, acha que não tem nada e de repente ela tem um tumor inicial. A partir do momento que ela palpa um tumor, aquele tumor já não é tão inicial assim. Né? Em algum momento ele foi menor e perdemos a possibilidade de conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, certo? É claro que a gente está falando de uma população que tem acesso à mamografia. Infelizmente, no nosso estado, eu vou mostrar para vocês, o nosso acesso à mamografia é muito pequeno. Então, o que vai fazer com que a mulher do interior consiga talvez encontrar um tumor? Não é o ideal, não vai ser através do rastreamento, vai ser através do autoexame. Então, assim, o autoexame é super importante para a mulher ter autoconhecimento e encontrar qualquer alteração na mama e poder procurar um médico por causa disso, tá? Mas no dia a dia, nós sempre temos que deixar claro que o exame principal para a mulher é a mamografia. Porque esse gráfico mostra para a gente o tanto que existe o impacto da sobrevida das pacientes em relação ao tamanho do tumor. Tumores iniciais menor do que 1 centímetro, eu tenho uma sobrevida de mais de 90% dos pacientes em 16 anos. Né? A partir do momento que o tumor se torna maior, em tumores acima de 5 centímetros, eu só vou ter 23% dessas pacientes vivas em 16 anos. Então, existe um impacto direto na mortalidade. A mamografia é o único exame que realmente reduz a mortalidade por câncer de mama por ter a capacidade de fazer um diagnóstico muito precoce. Qual é a recomendação que a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO faz? Nós temos um consenso dessas três sociedades em que o nosso rastreamento é orientado que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, faça a mamografia anual a partir dos 40 anos. O que nós temos no Brasil não é um rastreamento populacional, porque o rastreamento populacional seria aquele que eu conseguisse cobrir toda a população naquela faixa etária. E a gente não tem isso no Brasil. Isso a gente tem no Canadá, a gente tem nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem o rastreamento oportunístico. Se a paciente conseguir chegar no médico, que lembre que naquela faixa etária ela tem que fazer a mamografia, se ela conseguir chegar até um local onde ela faça a mamografia, ela vai conseguir fazer o rastreamento dela anual. Né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Seria muito fácil fazer como o Ministério da Saúde preconiza, que se faça a mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, se a gente tivesse uma cobertura mamográfica muito boa. Né? Então, assim, no final das contas,
nós não podemos comparar os dois sistemas, do rastreio mamográfico brasileiro, que é de rastreio oportunístico, do rastreio mamográfico de populações desenvolvidas que conseguem cobrir toda a população naquela faixa etária, certo? Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer mamografia, independente dos sintomas, e a partir dos 35 anos, se ela tiver histórico familiar, certo? O que seria o papel da atenção básica no diagnóstico do câncer de mama? Como é que a atenção básica se insere em toda essa questão desse rastreamento? Primeiro, que eu acredito que as equipes de saúde da família, agente comunitário de saúde, enfermeiros, médicos do PSF, eles devem estar preparados pelo menos para essas questões que eu vou falar para vocês. Primeiro, é a capacidade de identificar alterações da mama. Como eu falei, muitas vezes a paciente está com tumor e você não consegue fazer um diagnóstico porque nunca viu aquilo ali ou nunca percebeu que aquilo ali possa ser um câncer. Nem sempre é tão simples assim. Capacidade de fazer um exame físico da mama da paciente, e o exame físico é super importante porque muitas vezes a gente consegue encontrar várias alterações que a paciente não tem medo de se tocar. Solicitar a mamografia quando for necessário, noções básicas do exame de imagem, que seriam os BIRADs, e saber quando encaminhar essa paciente para o serviço especializado. Inicialmente, com relação à capacidade de identificar alterações da mama e exame físico, a gente sabe que isso é uma questão mais prática, claro que seria mais uma aula prática, mas é importante entender que o exame físico completo da paciente, ele tem que observar se ela tem alterações cutâneas, se ela tem retrações, nós temos que avaliar os linfonodos das axilas e fossas supraclaviculares, né? Tentar entender o limite daquele nódulo, a mobilidade, a localização e a consistência. Se for um nódulo de crescimento muito rápido, já chama a atenção que aquilo ali pode ser realmente um tumor maligno, um câncer de mama, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado num exame físico de uma paciente com uma alteração mamária, tá? Eu deixo bem claro que a gente não pode deixar de examinar as mamas no pré-natal. Eu sempre coloco isso aqui porque existe muito câncer de mama na gravidez e que passa despercebido porque nunca se examinou a mama daquela paciente, ela às vezes tem uma queixa ou tem uma alteração e que vai passar despercebido, ela só vai fazer esse diagnóstico depois quando ela estiver amamentando. Então, o câncer de mama na gravidez, ele geralmente ele é muito subdiagnosticado e quando a gente consegue fazer o diagnóstico, são diagnósticos tardios. Às vezes, só de examinar essa paciente no pré-natal, você talvez consiga encontrar certas alterações e encaminhar para o médico especialista, tá? Então, no exame físico da mama, a gente observa a paciente sentada e a gente tem a inspeção estática, onde eu posso ver retrações, alterações da pele, abaulamentos, a inspeção dinâmica, onde a gente pede para ela levantar o braço e apertar na cintura para o músculo peitoral contrair, e aí você consegue ver algumas retrações nesse momento, certo? E avaliar os linfonodos da axila e da fossa supraclavicular. A mama você pode examinar a paciente sentada com o braço levantado ou você pode examinar a paciente deitada. Só lembrando que a mama, ela vem desde a clavícula, certo? Até o sulco inframamário, vem desde a linha axilar média até a linha média. Então, às vezes, a paciente tem um tumor bem aqui e passa muitas vezes despercebido. Aqui ainda é tecido mamário. Na clavícula para baixo é tecido mamário. Então, se ela tiver qualquer alteração por aqui, ela deve ser investigada. Essa paciente, a gente consegue ver uma retração importante, está bem claro nesse caso. Essa paciente, ela tem um abaulamento com hipervascularização e hiperemia. Você consegue ver aquela área vermelha e muitas vezes ela passa despercebido, passa tempo fazendo antibiótico, anti-inflamatório, achando que aquilo ali é uma mastite e na verdade é um tumor. A dica é, se ela fizer pelo menos 15 dias de tratamento com antibiótico anti-inflamatório e não houver melhora, encaminhe para o médico especialista que pode ser um tumor de mama, certo? Às vezes ela tem tumores enormes e está sempre achando que aquilo ali é um processo inflamatório, que na verdade é um tumor ocupando toda a mama dessa paciente. E por fim, esse é o clássico doença de Paget, que também é uma outra doença da mama que passa muito despercebida, até mesmo por alguns especialistas, porque é aquela doença do mamilo.
começa como uma coceira, uma hiperemia, uma descamação, e com o tempo, essa aqui paciente já estava há mais de ano por aí, indo em médico e passando cremes e tudo mais, ela já tem uma destruição completa do complexo areolo-papilar. Isso já é um Paget mais avançado. Mas qualquer alteração do mamilo, que se você fez 15 dias de pomadinha ali com antifúngico, com corticoide, não melhorou, tem que ser investigada, que pode ser uma doença de Paget, um câncer de mama, certo? Em relação à solicitação da mamografia, as noções dos exames básicos. Lembrar que a mamografia nada mais é do que uma radiografia da mama. Então, quando elas perguntam, aquele aperto tem que ser realizado obrigatoriamente para você dispersar o tecido mamário e conseguir fazer uma radiografia boa. Ela é feita em duas incidências, a crânio-caudal, que é com a paciente sentada, e o raio vem de cima para baixo, e a médio-lateral oblíqua, que é lateralizada, a paciente fica com o braço assim, e o raio vem do meio para o lado. Então, é médio-lateral oblíqua, médio-lateral, certo? Então, essas duas imagens, elas vão nos fornecer essas películas, onde eu consigo saber a localização da mama em termos de mama, em qual mama, direita ou esquerda, e com relação ao quadrante, se ele é o superomedial, superolateral. Então, por isso que a gente tem essas duas incidências para ter uma dimensão 2D, certo? A mama da gente, ela é formada basicamente por gordura e tecido glandular. A paciente jovem tem muito tecido glandular e pouca gordura, que é essa imagem de baixo, que é uma mama densa, e a paciente idosa, na pós-menopausa, ela tem pouco tecido glandular e muita gordura, que é a mama lipossubstituída. À medida que a gente vai envelhecendo, a mama da gente vai lipossubstituindo, vai sendo substituída por gordura, e a mama lipossubstituída, ela é muito mais fácil de se diagnosticar qualquer lesão, e a mama densa, ela pode estar escondendo alguma lesão dentro daquele parênquima glandular. Por isso que as mamas densas, a mamografia tem uma sensibilidade menor, né, no diagnóstico das lesões. E acaba que nas mamas densas a gente acaba associando sempre a ultrassonografia para minimizar os erros da mamografia. As mamas lipossubstituídas, a mamografia por si só já é suficiente para fazer qualquer tipo de diagnóstico, certo? Então, paciente jovem, por isso que a gente não faz mamografia em pacientes muito jovens, porque pacientes muito jovens têm a mama muito densa e a mamografia não vai enxergar nada naquela paciente, certo? Agora, mesmo com as mamas densas, a gente também não pode deixar de fazer mamografia, porque só a mamografia vai enxergar as microcalcificações, que na maioria das vezes são os tumores no início. São lesões totalmente impalpáveis, a ultrassonografia não vê, a ressonância não vê, e a gente consegue ver que aquilo ali é um tumor inicial. Tumor no início, carcinoma in situ, são microcalcificações. E a mamografia é o único exame, por isso que ele é o mais importante, tá? Então, dentro dos exames de mama, a gente tem a mamografia, que é a clássica, a ultrassom, que na maioria das vezes ela auxilia, complementa a mamografia, e a ressonância em casos selecionados, eu não vou chegar a detalhar aqui, porque não é a realidade, mesmo porque a gente consegue sobreviver muito bem sem a ressonância no dia a dia da gente, né? São casos bem selecionados, não se deve fazer ressonância sempre ou por qualquer motivo, porque ela tem uma alta taxa de falso positivo e causa um transtorno muito grande para os pacientes, tá? Então, quando eu falo de exame de imagem, a gente sempre vai ter o BIRADS. Todo mundo já viu que todo exame de imagem de mama, seja mamografia, ultrassom, ressonância, vai ter uma classificação do BIRADS. Se você entender aquilo ali, talvez seja muito mais fácil de você conseguir manejar essa paciente. A mamografia, o BIRADS 0 é aquela lesão inconclusiva, onde você precisa de alguma complementação, ou uma ultrassonografia, uma compressão seletiva, uma incidência especial da mamografia, ou até mesmo de exames anteriores para poder comparar. Então, categoria 0 é um exame inconclusivo. 1 e 2 são aquelas lesões benignas ou normal. 1 é normal, o 2 são lesões benignas, como os cistos, linfonodos intramamários, que não trazem risco nenhum para a paciente, ela deve fazer seu exame anual. O BIRADS 3 já é aquela lesão que tem características benignas, né? São provavelmente benignas e que devem ser acompanhadas a cada 6 meses. E o BIRADS 4, seja 4A, B ou C, ou BIRADS 5, pode ser qualquer uma dessas alterações, é indicativo de biópsia. Então, BIRADS 4 e 5 são indicações de biópsia. E o que seria a biópsia, né? A biópsia, hoje em dia, a gente faz um procedimento muito simples, que é uma biópsia de fragmento, que você consegue tirar um pedaço daquele nódulo e fazer uma avaliação histológica. É um procedimento minimamente invasivo e que a gente
preferencialmente utiliza para poder fazer uma programação cirúrgica e terapêutica, definir qual é o tipo do tumor, o subtipo, e para decidir se eu vou fazer cirurgia, qual é o tipo, se eu vou começar com a quimioterapia ou não. Então é extremamente importante você fazer a cobiópsia, tá? Aqui é só um esquema mostrando, ela tem uma pistolinha que tem uma agulha grossa, a gente aplica anestesia e vai guiado pela ultrassom para ter certeza de que a agulha tá pegando no nódulo, certo? Faz uma pequena incisãozinha ali na pele para a agulha entrar, que é uma agulha grossa, e essa agulha dispara e colhe um fragmento. Então, esse fragmentozinho é levado para o formol, geralmente a gente tira de 4 a 6 fragmentos em cada biópsia, e esse fragmento vai me dar o diagnóstico, vai me permitir fazer análises como imunistoquímica, que são super importantes para a gente saber o tratamento ideal dessa paciente, tá? Uma questão que é muito comum, e não só no interior, até mesmo aqui em São Luís a gente vê muito, é não realizar nunca exéreas de nódulo de mama sem biópsia prévia ou sem avaliação do especialista. Às vezes você atrapalha todo o estadiamento, você atrapalha o tratamento, atrapalha a cosmese dessa paciente, e não se deve realizar nunca a retirada de qualquer nódulo de mama sem biópsia prévia. Para quem acha que é extremamente difícil fazer uma biópsia, hoje nós temos vários locais na cidade que faz a biópsia mamária, o Aldenor Abela, pelo SUS, né? O Aldenor Abela, o Hospital Geral, o Hospital da Mulher, o PAN Diamante e faltou aí o Hospital Materno Infantil também. Então a gente tem uma gama muito maior, que hoje é 60% a mais do que a gente tinha há 5 anos atrás, e que a paciente melhorou muito o acesso dela à biópsia pelo SUS. Certo? Então, toda vez que nós temos um nódulo, a gente avalia tanto ele clínico, radiológico e pelo anatomopatológico. E daí para a gente seguir com nossa avaliação. E com relação à questão do encaminhamento especializado, com quem que eu devo encaminhar? Eu estou lá na unidade básica de saúde e eu vi alguma coisa, eu devo encaminhar o quê? Eu devo encaminhar qualquer paciente que tenha um exame físico alterado, qualquer uma daquelas alterações que vocês acham importantes, certo? Qualquer exame alterado da paciente, mamografia ou ultrassom que tenha BIRADS 3, 4 ou 5 deve ser investigado por um especialista, tá? Então, se você tem uma suspeita de que aquilo seja uma doença benigna, você pode encaminhá-la mais para a rede secundária, ou se você tiver uma suspeita de que aquilo seja câncer maior, você pode encaminhar para os serviços referenciados, né? De preferência que o médico do PCF avalie, pode mandar para o médico ginecologista e o médico ginecologista mande para o mastologista. Mas se você não tem problema se você quiser encaminhar direto para o mastologista. As pessoas acreditam que para vir do mastologista tem que vir do ginecologista. Isso não é verdade. Você pode encaminhar diretamente para o mastologista essa paciente, tá? A equipe do PSF ela tem que fazer essa avaliação inicial, fazer o exame físico de rotina dessas pacientes, pode solicitar os exames da mamografia, certo? E encaminhar quando necessário. Essa é a principal ação da equipe do PSF, conseguir fazer esses 4 itens que já vai agilizar bastante para essa paciente, tá? O ginecologista, na maioria das vezes, ele consegue já diferenciar o que é lesão benigna e maligna, já consegue tomar conduta nas lesões benignas, né? No tratamento das mastites, pode solicitar as biópsias quando necessário e nos casos de dúvidas ou suspeitos, ele já encaminha também diretamente para o mastologista, certo? Onde nós temos médico mastologista na rede do município, do estado do Maranhão, na verdade. Nós temos a rede secundária, que é no Genésio Rego, no Materno Infantil, no Hospital da Mulher e no PAN Diamante, em que a gente atende os casos benignos, malignos, qualquer paciente que chegue, ela chega no mastologista facilmente, tá? E nós temos os 2 hospitais de referência em câncer, que é o Hospital do Câncer do Norabelo e o Hospital Geral. E esses hospitais, eles só recebem pacientes com alguma alteração ou com diagnóstico de câncer, certo? Qual a nossa realidade no estado do Maranhão? Nós somos 17 mastologistas, né? Precisamos ter o apoio do ginecologista, porque somente nós não conseguimos fazer o rastreio das pacientes. O ideal é que o mastologista já fizesse avaliação, investigação e conduta nos tratamentos dessas pacientes, já com exames alterados, que acaba sendo difícil para a gente fazer rastreamento da paciente na rede pública do SUS. Isso seria ideal do ginecologista e até mesmo da equipe de saúde da família, tá? Nós temos uma concentração de serviços em São Luís, só existe mastologista no interior do estado em Imperatriz, e uma concentração também de mamógrafos em São Luís e redes privadas. Isso dificulta muito o acesso da paciente à mamografia. Esse aqui é um trabalho que foi publicado no ano passado, na verdade, que ele fez um levantamento do DataSUS de 2013 sobre cobertura mamográfica no Brasil de acordo com o DataSUS. E o Maranhão apresentou uma cobertura mamográfica de 9,5%.
é extremamente baixa. A gente sabe que a nossa dificuldade maior é de conseguir abranger com a mamografia o interior do estado. E com isso, há 2 anos atrás, a gente apresentou para a Secretaria do Estado de Saúde um projeto da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Maranhão sobre o treinamento das equipes de PSF, né, em mastologia básica. Nesse treinamento, a gente visava incorporar as noções básicas, né, em mastologia no calendário das oficinas das equipes de saúde da família, né, e queríamos fazer a formação de multiplicadores, para que esses multiplicadores pudessem levar para suas comunidades, para suas equipes, tudo que eles aprenderam em facilitar, né, a visão da equipe de saúde da família em relação às alterações da mama, né? Nós conseguimos fazer esse projeto ainda em São José de Ibamá e Paço do Lumiar, mas realmente a gente empacou em problemas mesmo de logística, porque nós somos poucos mastologistas e era muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas eu espero que a gente consiga um dia levar para frente esse projeto, que é super importante, porque nós mastologistas queremos que a equipe de saúde da família tenha essa noção e possa identificar aquela mulher que vai ter que vir para parar com a gente e ela não faça um diagnóstico tardio, e também estimular os hábitos de vida, estimular a mamografia anual e fazer com que a gente consiga mobilizar as políticas públicas para que tenha um mamógrafo numa macro-região, para aquela paciente poder se dirigir, que elas não adianta nada a gente saber de tudo isso sem ter para onde a paciente ir, né? Então, quando a gente fala em termos de mama, a gente está falando da questão do acesso. O acesso é o nosso grande limitador em todo o rastreio do câncer de mama. Primeiro, o acesso à informação que a mulher tem que ter, das alterações que ela pode ter, até mesmo dela saber que ela pode ter câncer de mama, muitas delas não sabem que isso existe, né? O acesso à mamografia, que tem que ser melhorado e muito no nosso estado, e o acesso ao mastologista, que tem que ser otimizado. Então, se a gente conseguir melhorar essas 3 formas de acesso, talvez a gente consiga melhorar as nossas taxas de cobertura e diminuir a nossa mortalidade por câncer de mama no estado do Maranhão. Muito obrigada.